Vamos começar nossa aula de escola bíblica. Se você está nos acompanhando, hoje o nosso tema é esse daqui, ó. Então já vai pensando junto com a galera. Pandemia é castigo de Deus, sim ou não? E aí, o que você acha? A gente vai estudar sobre esse tema, mas antes vamos ter um momento de oração nesse instante. Feche seus olhos, vamos interceder pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. Senhor, nós, com as nossas cabeças abaixadas, nós queremos te render toda a honra e toda a glória e pedir que o Senhor possa nos ensinar a respeito de tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração e abreviar esse tempo de pandemia em nosso país, que o Senhor possa derramar misericórdia mais uma vez sobre o Brasil, e que nós sejamos contemplados pela Tua graça. Ouve a nossa oração, Pai. Tantas pessoas doentes, infectadas, pedimos que o Senhor derrame misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos mais uma vez ver o poder da Tua glória sobre nós. Ajuda-nos nessa aula de escola bíblica dominical, aumenta-nos a fé, que a Tua palavra e somente a Tua palavra seja a autoridade sobre as nossas vidas. Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Galera que está acompanhando aí, a gente quer fazer uma aula de escola bíblica, você que está nos acompanhando online. E a pergunta que a gente lançou antes mesmo da oração é: pandemia é castigo de Deus? Sim ou não? O que você acha? Para você poder opinar melhor, você precisa definir primeiro o que é castigo. Se você pensar em castigo daquela forma medieval, como os católicos apostólicos romanos pensam, que é simplesmente um Deus que está segurando um bastão ou um tipo de cabo em que fica batendo em você toda vez que você erra, você está redondamente enganado. Você precisa pensar, assim como a Bíblia nos ensina, sobre o fato de que essa pandemia, a pergunta sendo castigo de Deus ou não, essa é a pergunta. Antes eu tenho que pensar, castigo como punição ou como correção? Eu só posso pensar em pandemia da seguinte forma: punição ou correção. Então, preste atenção. Se você está pensando num Deus que está segurando um cabo para lhe bater, não é um pouco pior. A Bíblia fala que a ira de Deus, quando Deus se ira contra as pessoas e contra o pecado das pessoas, é juízo do Senhor. Do outro lado, eu preciso pensar, se eu estou sofrendo, se há sofrimento, se há castigo, então eu preciso pensar, isso pode ser correção do Senhor sobre a minha vida? Então são duas coisas. Eu preciso pensar em pandemia como punição ou como correção. Albertino, mas e daí? Qual é a diferença e o que vai envolver esses dois fatores, punição ou correção? A gente precisa entender qual é a definição. Punição é a justa ira de Deus contra o pecado. E correção é o amor eterno de Deus. Então vamos lá? Punição é a justa ira de Deus contra o pecado e correção é o amor eterno de Deus sobre as nossas vidas. Então, olha só, quando nós falamos que Deus se ira e Ele é um Deus de justiça, Ele vai punir ao pecador. Como vai ser essa punição? De várias formas. Uma, por exemplo, é a condenação para aquele que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, o inferno. Essa é a pior punição. Essa é a chamada morte eterna. Ou pode ser correção. E aí, se é correção, a gente vai pensar juntos sobre um texto bíblico que fala de um pai que cuida do filho. E que na hora que o filho está sendo disciplinado, que é uma palavra muito
bacana, ela não tem só um sentido negativo enquanto ela ocorre, mas disciplina pode significar várias coisas, inclusive uma disciplina escolar, por exemplo, mas é a ideia de colocar a pessoa no lugar certo, no caminho certo. O filho está meio que desgarrado, está caminhando para um lado ou para um outro, e aí Deus corrige a nossa postura, o nosso caminhar com amor. Então, quando eu falo de punição, eu estou falando da justa ira de Deus contra o pecador. Aí você pode falar assim, mas eu sou um cara bonzinho, Deus não poderia fazer isso comigo, essa pandemia não poderia me atingir. Calma, calma. Eu não estou falando de uma relação entre eu e você. Se eu sou melhor ou se você é melhor do que eu. Não é isso. Eu estou falando de um Deus que Isaías vai falar que é santo, santo, santo. Ele é puríssimo. Não compactua com o pecado. Esse Deus que é perfeito, ele quer se relacionar conosco. Mas os nossos pecados causam essa separação entre nós e o Senhor. Então, quando eu falo punição, não pense simplesmente em vingança de alguém. Eu estou falando de um ser espiritual que é perfeito. Nosso Deus, o nosso Pai. Para que você entenda e para que sejamos bíblicos, você precisa olhar dentre os vários textos que nós poderíamos comentar nessa aula. Você precisa olhar sobre Gênesis e Jó. Gênesis 19:13. Abra sua Bíblia aí. Se você estiver com a Bíblia aí na sua casa, em papel ou num tablet, ligue sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia agora para ver o que ela fala a respeito de punição e de correção. Nós estamos perguntando aqui, a pergunta da nossa aula é: pandemia é castigo de Deus? Abra aí Gênesis capítulo 19, versículo 13. Para a gente acompanhar certo desfecho de um acontecimento em duas cidades que você deve ter ouvido falar, chamada Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Essa é a situação em que Sodoma e Gomorra são duas cidades que decidiram viver totalmente afastadas de Deus. Então, a perversão moral e principalmente sexual era muito grande. E aqui nós temos o texto, o versículo em que dois anjos se achegam a Ló. Ló é o sobrinho de Abraão, para avisá-lo que a cidade vai ser destruída e que ele precisava sair daquele lugar. E para você ter ideia do que estava acontecendo, aqueles homens, os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, viram esses dois anjos entrando na casa de Ló e eles decidiram bater na porta da casa de Ló e falar assim: olha, nós queremos ter relações sexuais com os dois homens que entraram. De longe, a aparência desses anjos, esses mensageiros do Senhor, pareciam com homens comuns. Ló sai, você pode acompanhar no capítulo 19, fecha a porta rapidamente e pergunta e oferece àqueles habitantes as suas filhas que são virgens, e eles decidem: não, nós queremos usar, abusar sexualmente dos homens que entraram aí na sua casa. Então, diante daquela confusão toda, os anjos conseguem puxar a Ló para dentro de casa e avisá-lo que a cidade vai ser destruída. Por que a cidade estava sendo destruída? Porque o clamor das pessoas em volta de Sodoma e Gomorra tinha chegado até a Deus, e Deus resolveu fazer justiça contra as cidades de Sodoma e Gomorra. E foi o que aconteceu. A cidade foi completamente destruída, salvando-se apenas Ló e os seus filhos. Nem a esposa de Ló,
que virou para trás para ver o que estava acontecendo, sendo que no capítulo 19 tem uma orientação dos anjos de, olha, segue para as montanhas, segue para o lugar e não olhe nem para trás. E a mulher de Ló se arriscou a fazer isso e ficou por ali mesmo. No que eu estou conversando com você, que sim, pandemia, a epidemia generalizada, pode ser sim cedro de Deus para a punição daqueles que não temem a Ele, daqueles que vivem a vida de forma a não se preocupar com a sua própria vida espiritual. Pode ser sim. Mas, por outro lado, algumas desgraças aconteceram com a vida de Jó, né? Não é à toa que o ditado é muito verdadeiro. Eu tenho paciência de Jó. Se você acompanhar os mais de 40 capítulos do livro de Jó, você vai perceber as tantas tragédias que passaram pela vida de Jó. Ele perdeu todo o rebanho, ele perdeu a sua casa, ele perdeu as suas riquezas, perdeu os seus filhos. 10 filhos que estavam em uma festa, o armazém onde eles estavam caiu com um vento forte e matou todos os 10 filhos. Quando a mulher de Jó pede para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, ele diz, nós receberemos a parte boa de Deus e não receberíamos de Deus o mal. Preste atenção, a maldade que estava acontecendo ali também aconteceu, que estava acontecendo com Jó, vinha da parte de Deus. Se você parar e ler o texto, você vai perceber que foi Deus quem observou a vida de Jó e perguntou para Satanás se ele havia visto como Jó estava vivendo. Homem temente a Deus, justo. Temente a Deus e justo. Presta atenção, coisas ruins acontecem com pessoas piedosas também, com pessoas justas. Então, quando nós pensamos sobre punição e sobre correção, eu preciso entender que para cada pessoa de forma individual, essa pandemia pode surtir um efeito punitivo ou um efeito de correção. Como é que eu sei que essas tragédias surtiram em Jó um efeito de correção? Porque quando ele chega no capítulo 42 do seu livro, o livro de Jó 42, ele vai dizer, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele percebeu que o relacionamento com Deus teria que ser ainda acima de todas as bênçãos que Deus tinha dado. Mesmo sendo considerado justo diante de Deus, mesmo sendo considerado alguém íntegro diante de Deus, ele ainda não tinha atingido aquilo que Deus queria para a vida dele mesmo, para a vida de Jó, que era ter um relacionamento em que ele pudesse afirmar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu tenho um relacionamento pessoal contigo. Eu te vejo. Eu te vejo. Claro, a pergunta que pode vir à sua mente é, mas não foi uma correção muito pesada? Não foi algo extremamente punitivo? Será que isso que aconteceu com Jó não acaba sendo uma mão pesada demais do nosso Senhor? Pare, tenha calma. Essas são atitudes de fé. Ninguém, com seu raciocínio lógico, poderia agradecer a Deus após perder 10 filhos. É Deus que promove exatamente essa fé. Hebreus vai dizer que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, se isso é verdade, se eu tenho um relacionamento pessoal, se a minha fé é uma fé madura diante de Deus, se a provação que Deus permite que chegue a cada um de nós são provações limitadas pelos nossos próprios limites, então eu creio sim que Deus permite que algumas coisas aconteçam simplesmente porque Ele quer trazer os seus filhos mais próximos dele, mais próximos de um relacionamento com Ele.
Então, pandemia é castigo de Deus? Pode ser que sim, ou pode ser que seja correção de filhos. O que vai diferenciar então? Preste atenção. Romanos 1, 17 a 23 e segunda carta de Paulo aos Coríntios 1, 5 e 6 é que vai nos orientar qual é a diferença, o que diferencia ser punição e o que diferencia ser correção de Deus. Abra comigo aí, por favor, se você está nos acompanhando. Nós estamos falando de pandemia e se isso é castigo de Deus. Então eu peço que você abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler mais 2 textos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. O texto bíblico diz assim: as boas novas revelam, boas novas aqui é evangelho, eugélio, a boa mensagem de Deus. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como diz as Escrituras: o justo viverá pela fé. Guarde isso na sua mente. O justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele tornou evidente, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Trocaram a imagem do Deus imortal por imagens de homens, répteis e aves. Preste atenção. O que Paulo está escrevendo aos Romanos é que, de alguma forma, qualquer ser humano na face da terra, só de olhar o céu ou a chuva que está caindo agora aqui no bairro do Tombo, qualquer ser humano que olha para a natureza consegue perceber a divindade, consegue perceber, tem que existir um Deus por trás de toda essa construção, por trás de toda essa beleza. Então, ele está dizendo no versículo 18, que Deus mostra do céu a sua ira contra todos aqueles que, sabendo que existe um Deus, finge-se de que ele não existe e vive uma vida alheada, distanciada, distante do Deus que criou todas as coisas. Deixa eu falar um negócio para você. Nós conseguimos perceber a punição de Deus quando ela ocorre com essas situações de pandemia, tragédias, deslizamentos. E nós dizemos isso porque nós sabemos que, se nós cremos que um Deus, nosso Deus é soberano, então nada escapa do seu controle. Mas deixa eu falar para você qual é a pior punição de Deus sobre a vida do homem. É simplesmente deixá-lo viver a seu bel prazer. Se Deus se afastar de nós, nós acharemos que estamos vivendo a vida da melhor forma possível, buscando os prazeres que o mundo nos oferece e dizendo, olha, Deus não se incomoda com isso porque Ele nunca me puniu e Ele nunca fez nada para me alertar dessas coisas. Acredite, isso já é punição. Deus ficar calado, não falar nada para mim nem para você, já é punição. Foi o que aconteceu nos 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, entre o último profeta e o nascimento de Jesus. Silêncio. Eles decidiram viver
ao seu bel prazer. Deixaram de temer a Deus. E isso já é punição do Senhor. Não precisa ter uma pandemia. Só o fato de Deus não falar mais já pode ser uma punição. Mas isso, nós estamos falando de punição, estamos falando de pessoas injustas, pecadoras. O que nos diferencia é justamente esse fato. Para o injusto, é punição, castigo, separação. Para os filhos de Deus, toda essa confusão que está acontecendo precisa me trazer para mais perto do Senhor. Precisa mudar a minha mente, parar um pouco, orar mais, me dedicar mais na leitura do texto bíblico e pedir para que Ele tenha misericórdia. Quando eu faço isso, eu admito, Senhor, eu sou servo, eu sou frágil, e se o Senhor não cuidar da minha vida e da vida dos meus familiares, eu sei que nós acabaremos em morte. Acabaremos assim. Tenha isso na sua mente. Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que eu e você estivéssemos mais próximo dele. Quer ver? Abra, por favor, a sua Bíblia, se você está nos acompanhando, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho mais para frente, caminha aí algumas páginas para frente, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estávamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento e salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Preste atenção no cenário em que Paulo está escrevendo essa carta. Ele estava na Macedônia, estava sofrendo, já havia sofrido com açoites, naufrágios e com prisões, e ele está escrevendo que cada um dos sofrimentos que ele estava tendo era parte daquilo que a vida estava propondo. Nós não somos isentos de sofrimento. Se fôssemos isentos, Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, não poderia sofrer nada disso. Pelo contrário, Paulo olha para esses sofrimentos e ele diz o seguinte: eu entendo que o sofrimento que eu estou passando é algo próximo do sofrimento de Cristo. Eu estou caminhando para ser mais parecido com Cristo. E esse sofrimento vai produzir em vocês, na igreja de Corinto, esperança. O sofrimento na vida de um cristão, na vida daquele que é considerado justo, na vida daquele que Romanos 1,17 vai dizer que o justo vive pela fé, tem que se tornar um exercício de consolo e conforto. Mais tarde, nos acompanhe às 8 horas da noite no culto, nós vamos tratar especificamente de esperança e sofrimento. E você vai ver que o consolo vem da parte de Deus. Se você esperar consolo de quem está ao seu lado, da sua conta bancária, da estrutura que você construiu, você ficará louco quando você perder essas coisas. O nosso alicerce continua sendo Deus. É isso que nos diferencia. Quando todos estão passando por uma pandemia, quando todos estão aflitos em não sair de casa, e não saia de casa mesmo, quando isso acontece, eu preciso entender que comigo, orando, lendo a palavra de Deus, vai surgir para mim um processo de maturidade, um processo de conhecimento de Deus e dele receber consolo. Para o ímpio, para aquele que é considerado injusto, é simplesmente a mão de Deus pesando sobre a vida deles, para que eles entendam que uma vida sem Deus é uma vida frustrada. Consegue entender? Se você está nos acompanhando e você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode fazer que
tem uma galera aqui, uma galera não, pelo menos 4 irmãos acompanhando. Você faz a pergunta e aí eles vão levantar as mãos aqui e eu repito a sua pergunta e tento responder aqui na nossa aula de escola bíblica, ok? Faça a sua pergunta no momento que você quiser e aí a gente faz uma parada e tenta responder. Vamos lá. O que tem para nós agora, já que a palavra é de justiça ou injustiça, pessoas justas ou pessoas injustas? Eu preciso entender que na vida do cristão, já que você que está nos assistindo provavelmente é um cristão, se você não é, eu já quero lhe convidar a acompanhar todas as lives que nós vamos fazer durante esse período de pandemia, para que você aprenda um pouco mais de quem é esse Cristo que nós estamos seguindo. Se você, então, é alguém justo, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Se você não tem uma Bíblia, de repente você entrou na live agora e você não tem uma Bíblia, fácil. Entra na sua Play Store, entra lá se você tem um iPhone, entra lá na loja do iPhone e você vai digitar Bíblia e você tem vários aplicativos gratuitos, você pode baixar, você vai lá na sua busca do aplicativo, digita Hebreus e depois digita 1 Pedro e você vai poder acompanhar a leitura junto conosco. Hebreus capítulo 12. Um pouquinho mais para frente, você vai passar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E você vai passar por 1 Timóteo e vai chegar em Hebreus. Nós queremos ler o capítulo 12 de Hebreus, dos versículos 6 a 11. Hebreus capítulo 6, versículos 6 a 11. Olha o que a Bíblia nos diz. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos os nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Você lembra de quando você foi corrigido pelo seu pai ou pela sua mãe? Lembra? A galera aqui está lembrando de algumas surras que levou, né? Vinícius com um sorriso no rosto. Ronaldo, então, está até derramando lágrimas ali. O Giovanni está coçando a barba. Não era, quando os nossos pais nos disciplinavam, não era algo que trazia acalento ao nosso coração. Pelo contrário, você se irava, sabe Deus que pensamentos passava pela sua cabeça, mas depois de algum tempo passado, você consegue perceber que as surras que meus pais me deram, me forjaram a ser alguém temente a Deus. E eu fico pensando aqui, se eles não tivessem feito isso, quem eu seria hoje? Talvez o maior vagabundo da face da terra eu seria. Mas se os meus pais, se os seus pais tiveram essa sabedoria de nos corrigir, imagina a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é para promover crescimento na vida do cristão.
Não somos disciplinados simplesmente porque Deus tem prazer sobre isso. Nós somos disciplinados para crescermos em direção a Deus. Preste atenção agora. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, vamos ler o versículo 6 e 7 do capítulo 1. 1 Pedro, caminha um pouco mais aí, logo depois de Hebreus, na sua Bíblia. 1 Pedro, se você está com o aplicativo, se você acabou de baixar o seu aplicativo, digita lá na busca o texto 1 Pedro, tudo junto, senão ele não vai encontrar. 1 Pedro, tudo junto. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Olha o que o apóstolo Pedro estava dizendo. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pode parecer que a disciplina de Deus sobre a vida de vocês está parecendo um absurdo. Não é. Se você achar isso e de repente morrer ainda pensando isso, diante de uma tragédia como a nossa, fique calmo, porque não é o final da história. Não é o final da história. O final da história é que quando Cristo for revelado, Ele será honrado e glorificado e será louvado por toda a disciplina que fez com que nós crescêssemos diante desse Deus. Tenha isso na sua mente. Eu quero terminar essa aula. Faça perguntas aí, ainda dá tempo. Nós estamos caminhando para o final, caminhando para a conclusão. Se você quiser fazer perguntas, faça perguntas, não tenha medo. E pela internet é ainda melhor, porque as pessoas não estão vendo o seu rosto, então não dá para ficar vermelho de vergonha. É só enviar e a gente vai caminhar e tentar responder as suas perguntas. Olha só. O que a gente conclui com tudo isso? Preste atenção. Tanto a pandemia quanto qualquer outra crise vão envolver castigo ou correção de Deus. A diferença será a fé em Cristo. Se você tem fé em Cristo, você vai entender que é simplesmente correção do Senhor. Se você não tem fé em Cristo, você vai culpar até o cachorro da esquina, você vai culpar todo mundo, inclusive Deus. Inclusive Deus. É o exercício da fé que vai fazer com que os seus olhos possam ver toda essa tragédia de forma diferente. Eu quero ler o último texto bíblico. Vamos voltar lá em Romanos. Romanos. Capítulo 8, nós vamos ler o versículo 28 e 29, dois versículos que eu gosto demais no texto bíblico. Romanos 8, 28 e 29. Olha o que a Bíblia diz. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha só, o que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o nosso bem, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Para com a ideia de que ser semelhante a Cristo é simplesmente ser um camarada vitorioso, trocar de carro, comprar um apartamento ou coisa parecida. Tem uma pergunta ali, a galera já falou, deixa eu só concluir esse texto. Para com isso, ser semelhante a Cristo é
mesmo em meio a sofrimento, eu entender que existe um propósito de Deus em nossa vida. Fala lá, Vini. Tem pergunta aí? Tem, é o Gabriel. O Gabriel perguntou assim: Pastor, qual o equilíbrio entre confiar em Deus, saber que nada acontece sem a sua permissão, mas não tentar a Ele? Ok. Boa pergunta, Gabriel. A gente precisa pensar justamente nisso. Porque quando eu digo que eu confio no Senhor, nada tem a ver com tentar ao Senhor. Quando eu digo que eu confio no Senhor, é porque eu olho as Escrituras e eu sei que Deus é soberano, mas eu também sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não posso dizer de forma alguma que eu confio em Deus e vou sair por aí abraçando, apertando a mão dos médicos que estão trabalhando, de gente, ou mesmo parentes nossos, que estão com coronavírus, dizendo, não, eu confio em Deus, Deus vai me proteger. Para com isso. Isso é tentar ao Senhor. E nada tem a ver com confiança em Deus. Essa foi a proposta que o diabo fez para Jesus na tentação no deserto. Ó, lança-te daqui. Porque o Salmo diz, se você se lançar e der uma ordem aos seus anjos, eles vão segurá-lo. Tentar ao Senhor. Então, eu não posso usar um texto bíblico, note bem, o diabo usou um texto bíblico para tentar a Deus, tentar a Jesus. E Jesus volta a palavra para ele dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. As duas coisas estão escritas na Bíblia. Mas se eu aplicá-las fora do contexto, para meu prazer, simplesmente para autorizar uma situação de irresponsabilidade, eu vou cair em descrédito e, melhor ainda, eu vou estar cometendo pecado contra Deus. Confiança a Deus nada tem a ver com blindagem contra o coronavírus. Inclusive, não saia de casa, recordando, você que tem mais de 60 anos, fica quietinho. Eu sei que é difícil, mas fica quietinho aí na sua casa, joga Uno com seus filhos, netos, se morarem com você, acompanhe a nossa live, acompanhe os vídeos que a gente vai colocando no YouTube. Devagarinho a gente está aprendendo a mexer com toda essa tecnologia e enviando esses vídeos para vocês. Mais alguma pergunta aí? Vini, Ronaldo, Anderson, ok? Deus abençoe vocês, um abraço.